Bem no dia em que meu avô bilionário nos deixou, minha família mostrou quem realmente era. Todos estavam disputando a herança dele. Meu pai não conseguiu detê-los, então chamou minha mãe e se juntou à confusão. Quando cheguei à propriedade, o vovô Charles ainda estava deitado na cama. Eles nem sequer se deram ao trabalho de trocar suas roupas. Alguns parentes estavam discutindo muito alto entre si por causa da escritura de um apartamento de luxo. Outros estavam correndo pela sala, disputando as chaves do seu Rolls Royce. Esse grupo de pessoas de classe alta, normalmente tão sofisticado, agora disputava como crianças em uma promoção de Black Friday. Minha mãe abraçou um pesado cofre de metal e falou para mim: Hayley, o que você está fazendo aí parada? Tire o anel de diamante do dedo do seu avô. Esfreguei as mãos e me ajoelhei ao lado da cama, pronta para deslizar o anel. Mas no momento em que me abaixei, vi o dedo mindinho do vovô se contrair. Esfreguei meus olhos. A mão do vovô Charles estava completamente imóvel de novo. Meu coração deu um salto. Não ousei mais tocar no anel. Em vez disso, apertei gentilmente o dedo dele. Estava muito frio. Não parecia de forma alguma a mão de uma pessoa acordada. Só para garantir, me levantei e falei acima do barulho. Todo mundo, parem de discutir. Precisamos levar o vovô para o hospital agora mesmo. O barulho diminuiu temporariamente. Minha tia Mary revirou os olhos para mim. Seu avô literalmente acabou de ter alta do hospital para descansar em casa. Que hospital? Eu hesitei. E se ele não se foi de verdade? Meu tio Mark pegou um pedaço de papel e jogou na minha direção. Ele tinha um problema de saúde grave, Hayley. Ele ia nos deixar mais cedo ou mais tarde. Agora que ele finalmente descansou, por que você está tentando estragar as coisas com a sua energia ruim? Peguei o atestado médico e encarei o papel. Parecia completamente autêntico. Eu realmente tive uma ilusão? O vovô tinha mesmo partido? A esposa de Mark, Chloe, torceu os lábios com desdém. Foi-se é foi-se, mas o velho nem sequer deixou um testamento adequado. Se tivesse, nós ao menos precisaríamos estar aqui discutindo dessa forma? Meu filho, Léo, é o único neto homem. Para quem mais a fortuna deveria ir? Mary perdeu a paciência instantaneamente. Meu filho também é um menino. Por que ele não deveria herdar? Se alguém está desqualificado do fundo familiar, é a Hayley. Ela lançou um olhar muito severo na minha direção. A Hayley vai se casar com um cara qualquer e mudar de sobrenome de qualquer maneira. Ela nem será mais uma Miller. Dar a ela uma ou duas joias já é mais do que generoso. Minha mãe se descontrolou. Ela avançou e encarou Mary. Quem você pensa que é, Mary? Você também casou e mudou de nome. O Charles amava a minha filha mais do que tudo quando estava conosco. Se alguém merece a parte maior, é a Hayley. Vendo-as prestes a começar a brigar feio novamente, cobri meus ouvidos em pura frustração e olhei de volta para o vovô. Desta vez eu vi claramente. A pálpebra dele tremeu. Definitivamente não era uma ilusão. O vovô estava bem, mas por que ele estava fingindo a própria partida? Minha garganta secou. Engoli em seco e puxei a manga da minha mãe. Mãe, por favor, pare de discutir. Eu não quero nada da herança, ok? Deixe que eles fiquem com tudo. A sala ficou em um silêncio total. Mark e Chloe trocaram olhares e resmungaram baixinho. Que boba. A Hayley ao menos percebe quanto dinheiro o Charles tinha? É o suficiente para 3 gerações gastarem por uma vida inteira. Mary cruzou os braços, sorrindo de lado. Ah, pare com essa encenação. Se você realmente não quer o dinheiro, por que não assina uma renúncia agora mesmo? Para quem você está tentando dar um show? Para ele ali? Na verdade, eu estava dando um show para ele ali. Mas honestamente, eu não podia culpar totalmente minha família por ser tão insensível. O vovô sempre foi um homem incrivelmente excêntrico. Ele havia construído um império multibilionário do zero, dominando o mercado imobiliário, tecnologia e varejo. Até o governador do estado tinha que tratá-lo com o máximo respeito. De acordo com tudo, com esse tipo de riqueza, nossa família deveria estar vivendo como a realeza. Mas o vovô era naturalmente desconfiado e extremamente cauteloso. Ele sempre suspeitava que todo mundo estava tentando tirar seu dinheiro. Quando meu pai se casou e pediu ajuda com a entrada de uma casa, o vovô o acusou de tentar fatiar o patrimônio da família. Ele mandou meu pai sair de casa depois de uma discussão com vozes muito altas. Quando Mary não entrou na faculdade e quis abrir uma pequena boutique, o vovô criticou ela implacavelmente, dizendo que ela apenas perderia todo o dinheiro dele.
Quando Mark quis estudar no exterior, o vovô o repreendeu por ser um rapaz acomodado que só queria esbanjar seu dinheiro suado. Então, apesar de o nosso patriarca ser o homem mais rico do estado, nossas 3 famílias viviam com orçamentos apertados, constantemente contando moedas. Como um homem tão contido e excessivamente calculista poderia partir sem garantir sua fortuna antes? Essa situação toda era uma armação. Ele estava nos testando. Meus joelhos fraquejaram e me joguei ao lado da cama dele, chorando alto. O que há de errado com todos vocês? O vovô acabou de partir, e a única coisa com que se importam é em dividir o dinheiro dele. Vocês não têm medo de magoar os sentimentos dele? Pare de atuar. Se você é tão nobre, assine a renúncia. Mary bateu palmas, e o Sr. Davis, o advogado sênior de sucessões do vovô, entrou na sala vestido em um terno elegante e caro. Sr. Davis, a Hayley acabou de dizer que quer renunciar aos seus direitos de herança. Mary falou ansiosamente. O Sr. Davis olhou para mim. Isso é verdade, senhorita. Hayley Miller? Antes que eu pudesse falar, minha mãe ficou nervosa e apertou meu braço com força. Ela está falando da boca para fora, Sr. Davis. Minha garota está apenas abalada pela perda. Ela não quis dizer isso. O Sr. Davis assentiu lentamente. Na verdade, antes que o Sr. Charles Miller partisse, ele deixou sim um testamento. E todos nesta sala têm a chance de herdar toda a sua propriedade. No momento em que aquelas palavras saíram de sua boca, as discussões pararam. Todos fixaram os olhos no advogado. Mark não conseguiu se conter. Sr. Davis, pare de enrolação. Diga-nos, ele deixou tudo para o meu filho, Léo. O Sr. Davis puxou calmamente um documento carimbado de sua pasta de couro. O testamento era incrivelmente curto, com apenas algumas linhas impressas. Aos meus descendentes apressados, se conseguirem encontrar minha posse mais preciosa dentro de 3 dias após minha partida, vocês herdarão toda a minha propriedade. Todos ficaram olhando inexpressivos por alguns segundos. Ninguém esperava que o testamento do vovô fosse tão diferente. Mary revirou os olhos. Mesmo no fim, ele tem que ser um grande desafio. Como vamos saber qual é a posse mais preciosa dele? Sr. Davis, você pode pelo menos nos dar uma dica? Ele tinha tantas coisas. Por onde a gente sequer começa a procurar? Os outros concordaram. Nos dê uma pista. O Sr. Davis bateu o pé levemente. Sua posse mais preciosa está escondida bem aqui, nesta antiga propriedade da família. Há apenas uma. Quem a encontrar primeiro será o único herdeiro de toda a fortuna Miller. A antiga propriedade tinha 3 andares, mas o vovô vivia de forma bastante minimalista. Os olhos de Mary se iluminaram de repente. Ela disparou em direção ao quarto principal. Eu sei o que é! Tem que ser isso! Embora ninguém soubesse o que ela havia percebido. Todos imediatamente correram atrás dela como um grupo muito apressado. Assistimos enquanto Mary alcançava um compartimento secreto dentro da mesa de cabeceira e tirava uma escritura de terreno amarelada. Ela a apertou contra o peito como uma tábua de salvação, olhando para nós na defensiva. Eu encontrei isso primeiro. Meu pai a encarou por um momento, seus olhos se arregalando. Essa é a escritura original dessa propriedade. Como você sabia que estava aí? Mary sorriu triunfante. Porque o papai me amava mais, obviamente. Eu o vi esconder isso aí quando eu era criança. Sr. Davis, esta escritura é a coisa mais preciosa? O Sr. Davis simplesmente ofereceu um sorriso educado e enigmático. Ele não disse sim. E não disse não. A verdade será revelada no dia da despedida. Lembrem-se, cada família só pode apresentar um item. Mas deixem-me esclarecer uma coisa. Se ninguém encontrar o item correto em 3 dias, toda a fortuna Miller será doada para a caridade. Eu suspirei. O patrimônio líquido do vovô passava facilmente dos 8 bilhões de dólares. Ninguém em sã consciência deixaria 8 bilhões de dólares escaparem por entre os dedos, especialmente estando tão perto disso. Mary segurou a escritura mais forte, mas uma sombra de dúvida cruzou seu rosto. Essa escritura de terreno havia passado de geração em geração. Para financiar seus primeiros empreendimentos, o vovô a havia hipotecado uma vez. A primeira coisa que ele fez depois de ganhar seu primeiro milhão foi comprar este terreno de volta e construir esta propriedade. Foi onde meu pai, Mark e Mary cresceram. Era inegavelmente sentimental. Mark e Chloe estavam verdes de inveja. Ainda assim, Mark falou. Charles tinha dezenas de propriedades. Quem sabe se ele sequer se lembrava desse papel velho? Vamos continuar procurando.
Meus pais imediatamente se juntaram à frenética busca pelo tesouro. Me vendo parada e congelada, minha mãe deu um toque no meu ombro. O que você está fazendo? Procure. Mesmo que a gente não durma por 3 dias, temos que encontrar isso. Olhei para o vovô, que estava deitado pacificamente em sua cama, repousando quieto. Minha mente acelerou. O que será que o vovô queria que encontrássemos? Eu não conseguia descobrir ainda, então eu só podia seguir meus pais para fingir que estava procurando. Para encontrar essa posse, Mark contratou um investigador particular de alto nível. Mary literalmente trouxe uma vidente famosa. Meus pais debatiam desesperadamente sobre quem deveriam contratar. Finalmente, minha mãe estalou os dedos e ligou para o pai dela, Andrew. Andrew e Charles costumavam ser melhores amigos antigamente. Você deve saber o que o Charles mais valorizava. Mas temendo que seu pai idoso pudesse ficar muito emotivo, minha mãe não contou a ele que o vovô havia partido. Ela apenas perguntou casualmente pelo telefone. Andrew riu na linha. O que o Charles mais amava? Bem, tinha que ser a saudosa esposa dele, é claro. Ela se foi há mais de 30 anos. Por que a pergunta? Seu marido finalmente decidiu agradar o velho? Minha mãe rapidamente inventou uma desculpa e desligou. Meus pais decidiram focar em coisas relacionadas à minha saudosa avó. Eventualmente, eles realmente conseguiram encontrar o anel de noivado original deles escondido no fundo da fronha do travesseiro do vovô. Enquanto isso, as outras 2 famílias pareciam ter encontrado suas próprias pistas, mas todos mantinham a boca fechada, encarando uns aos outros como rivais. 3 dias depois, a despedida foi realizada na capela local. O corpo do vovô foi colocado em um local reservado e tranquilo. A equipe o havia vestido em um terno formal. Meus parentes focados no dinheiro passaram os últimos 3 dias caçando tesouros, sem gastar um único segundo sentindo a falta dele. Claro, devido à falta de atenção deles, ninguém percebeu que o vovô vinha saindo dali de fininho tarde da noite para comer petiscos e usar o banheiro. A cerimônia foi grandiosa. Todos os homens usavam ternos pretos sob medida. As mesmas pessoas que estavam levantando a voz umas com as outras ontem, agora se emocionavam como se seus corações estivessem apertados. Mary chorou alto. Pai, como eu vou viver sem você? Os convidados seguravam seus ombros, confortando-a. Ele está em um lugar melhor agora. Fique forte. Enquanto todos se emocionavam, eu fiquei ali parada silenciosamente, sem derramar uma única lágrima. Uma vez concluído o serviço longo, o evento principal finalmente chegou. Segurando o testamento, o Sr. Davis ficou diante da multidão de convidados reunidos. Hoje, deixamos o Sr. Charles Miller descansar. De acordo com seus últimos desejos, aquele de seus 3 filhos que apresentar sua posse mais preciosa herdará toda a sua propriedade. Mary foi a primeira a dar um passo à frente, segurando a escritura amarela. Meu pai valorizava essa terra mais do que tudo. Mesmo sendo remota, ele a transformou em um resort de primeira linha. Alguém uma vez lhe ofereceu 100 milhões de dólares por ela, e ele recusou categoricamente. Esta é indubitavelmente sua posse mais preciosa. Mary segurou a escritura no alto, parecendo incrivelmente confiante. Parecia que sua vidente famosa lhe dera uma dose enorme de certeza. Minha mãe sussurrou ansiosa no meu ouvido. Ouvi dizer que a vidente da sua tia supostamente contatou seu avô, e ele confirmou que é a escritura. E se for mesmo? Olhei para onde ele repousava. O vovô estava lá perfeitamente imóvel, parecendo incrivelmente sereno. Mary definitivamente havia caído em uma ilusão. O vovô nem tinha partido ainda. Então, como uma vidente poderia contatá-lo? Com certeza, o Sr. Davis examinou a escritura brevemente, depois balançou a cabeça. Esta não é a sua posse mais preciosa. O rosto de Mary desabou. A vidente famosa que ela havia contratado, a tal Madame Sylvia, que cobrava 3.000 reais a hora, havia garantido com absoluta convicção que o vovô havia se comunicado do além e confirmado a escritura. Resultado: Mary havia jogado fora 9.000 reais e a única vantagem que tinha sobre os outros. Ela recuou para seu lugar com a escritura apertada contra o peito, os lábios brancos de raiva, os olhos marejando, mas não de tristeza, de humilhação. Mark não esperou nem 2 segundos. Ele já estava caminhando para a frente com o peito estufado, o filho Léo a tiracolo como um troféu. Ele depositou sobre a mesa do Sr. Davis uma caixa de madeira entalhada, antiga, com dobradiças de bronze.
A abriu com a dramaticidade de quem revela um artefato de museu. Dentro havia uma medalha militar. Velha, desgastada, pendurada numa fita esmaecida de um azul marinho que o tempo havia convertido em cinza. Esta medalha pertenceu ao pai do meu avô, Mark declarou, erguendo a voz para que todos na capela ouvissem. O bisavô de vocês lutou numa guerra com isso no peito. O vovô Charles a guardava num cofre de titânio no escritório principal. Eu nunca o vi abrir aquele cofre. Não foi necessário. Um cofre de titânio diz tudo. Isso é o que ele considerava inestimável. Ele cruzou os braços com um sorriso satisfeito. Chloe apertou o ombro do marido com aprovação. Léo ficou ao lado do pai como se já estivesse posando para a foto de herdeiro. O Sr. Davis pegou a medalha com cuidado, examinou as duas faces, deixou o silêncio durar uns segundos a mais do que era confortável. Depois colocou a medalha de volta na caixa com suavidade. Esta também não é a posse mais preciosa do Sr. Charles. Mark piscou. Uma vez. Duas. Como se o cérebro dele precisasse de tempo extra para processar aquela rejeição. Chloe apertou os lábios até virarem uma linha reta. Léo desviou o olhar. Senti minha mãe me cutucar pelas costas. Ela e meu pai estavam segurando juntos o pequeno estojo de veludo vermelho com o anel de noivado da vovó. Ela me empurrou gentilmente para a frente. Vai lá, Hayley. Apresente você. Olhei para ela. Mas foi vocês que encontraram. Você fala melhor. Vai. Fui. Me posicionei diante do senhor. Davis ia abrir o estojo com as duas mãos. O anel era simples, modesto até, um solitário com pedra pequena e cravação de prata que o tempo havia enegrecido nas bordas. Nada comparado às joias que a vovó usava nos anos finais da vida, todas presentes do vovô depois que ele enriqueceu. Mas esse era o primeiro, o original. Este é o anel que meu avô deu à minha avó quando os dois ainda não tinham nada, disse em voz alta. Ele hipotecou tudo o que possuía para comprar esse anel. Quando minha avó faleceu, ele nunca tirou da caixa. Guardava debaixo do próprio travesseiro. Dormia com ela todo dia por mais de 30 anos. A sala ficou em silêncio. Até os parentes mais frios pareceram tocar em algo humano por um instante. O Sr. Davis olhou para o anel por um longo tempo. Muito mais do que havia olhado para os outros itens. Então, com a mesma voz calma e impenetrável, este também não é o item correto. Minha mãe soltou um gemido sufocado atrás de mim. Recolhi o estojo, voltei para o meu lugar e fiquei olhando fixamente para o caixão de vidro do vovô. Agora as 3 famílias estavam eliminadas. Nenhum item havia passado. O Sr. Davis olhou para o relógio. Conforme estipulado no testamento, as 3 famílias apresentaram seus itens. Nenhum deles corresponde à posse mais preciosa do Sr. Charles Miller. A fortuna Miller será, portanto... Espera. A palavra saiu da minha boca antes que eu decidisse dizê-la. Todas as cabeças viraram para mim. Mary franziu o senho. Mark bufou. Minha mãe disse meu nome em um sussurro de advertência. O Sr. Davis me olhou com uma expressão que eu não conseguia ler. Sim, senhorita Hayley. Engoli em seco. Meu coração estava disparado. Estava olhando para o caixão de vidro e pensando com toda a força que tinha. O vovô era paranoico. Desconfiava de todo mundo. Havia expulsado filhos, humilhado netos, acumulado bilhões e dormido sozinho com o anel da mulher morta debaixo da cabeça. Qual era a única coisa que um homem assim, realmente, guardava mais do que ouro? Então me lembrei de algo. Uma tarde, quando eu tinha talvez 11 anos, fui sozinha visitar o vovô enquanto todos os outros estavam ocupados com suas vidas. Naquela época eu era criança o suficiente para não me importar com dinheiro. Então a única razão que eu tinha para estar ali era porque gostava dele. Sentamos no jardim dos fundos, e ele ficou me contando histórias de quando era jovem e não tinha nada. Histórias que eu nunca ouvi de mais ninguém. No fim daquela tarde, ele disse uma coisa que ficou gravada em algum lugar na minha memória, sem que eu soubesse o valor que tinha. Hayley, quando um homem chega no fim da vida, a única coisa que ele quer saber é se alguém vai sentir sua falta. Não pelo dinheiro, pela falta mesmo. Olhei de novo para o caixão. O vovô estava absolutamente imóvel. Mas havia uma coisa que eu via, havia 3 dias, que mais ninguém havia notado, porque mais ninguém havia olhado para ele de verdade. Toda vez que a briga escalava ao ponto mais cruel, quando os gritos ficavam mais feios e as palavras mais afiadas, eu via. Um músculo minúsculo na mandíbula do vovô se contraía. Não de dor, de algo muito mais parecido com tristeza.
E toda vez que eu ficava quieta ao lado dele, toda vez que eu apertava seu dedo congelado ou ficava simplesmente presente, aquele músculo relaxava. Fechei os olhos por um segundo. Respirei fundo. Sr. Davis, disse devagar. Preciso de mais alguns minutos. Mary não se conteve. Você foi eliminada igual a todo mundo, Hayley. Sente-se. O testamento diz que cada família apresenta um item. Eu disse, mais firme do que sentia por dentro. Não diz que eu não posso pensar. Mark cruzou os braços. Ela está blefando. Ela não tem nada. Eu não tinha. Ainda não. Mas estava chegando lá. Estava chegando lá porque era a única pessoa naquela sala que havia passado os últimos 3 dias não procurando um objeto. Havia passado os últimos 3 dias observando o vovô. E agora estava começando a entender que a resposta não estava escondida em nenhuma gaveta, nenhum cofre, nenhuma fronha de travesseiro. Estava bem na minha frente. Havia estado o tempo todo, só que eu precisava ter certeza antes de abrir a boca, porque se eu errasse, 8 bilhões de dólares iam para a caridade. E se eu acertasse? Respirei fundo mais uma vez e levantei os olhos para o caixão de vidro. O dedo mindinho do vovô se contraiu uma vez. O Sr. Davis levantou a sobrancelha com uma paciência que parecia ensaiada, como se ele já soubesse que aquele momento ia acontecer. Quanto tempo a senhorita precisa? 10 minutos. Mary abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Isso é absolutamente ridículo. O testamento não estipula prazo para a deliberação dentro da cerimônia. O Sr. Davis disse, cortando Mary com a mesma calma com que teria comentado sobre o tempo. A senhorita Hayley tem 10 minutos. Saí da chapel sem olhar para ninguém. Ouvi minha mãe chamar meu nome em um sussurro urgente, mas continuei andando. Precisava de ar. Precisava pensar sem 20 pares de olhos famintos grudados em mim. O corredor da funerária era longo e silencioso, forrado com carpete bordô que abafava cada passo. Me apoiei contra a parede fria e fechei os olhos. O que o vovô mais amava? Andrew havia respondido sem hesitar. A esposa falecida. Mas o anel havia sido rejeitado. Então não era ela. Ou pelo menos não era o anel que a representava. O vovô havia dito uma vez naquela tarde no jardim que só eu me lembrava. A única coisa que um homem quer saber no fim é se alguém vai sentir sua falta. Não pelo dinheiro. Pela falta mesmo. Abri os olhos. Você saiu para pensar ou para fugir? Me virei de um salto. Encostado na parede do lado oposto, com as mãos nos bolsos do paletó escuro, estava um homem que eu não havia notado. Velho, magro, com o cabelo completamente branco e os olhos pequenos e vivos por trás de um óculos de armação grossa. Usava uma gravata bordo desbotada que combinava estranhamente com o carpete. Ele sorriu antes que eu perguntasse. Andrew, seu avô e eu fomos amigos por 62 anos. Engoli em seco. Minha mãe disse que não te avisou sobre o falecimento. Sua mãe não avisou. Ele encolheu os ombros com uma leveza que não era descaso. Era a leveza de quem já fez as pazes com muitas coisas. O Charles me avisou. Fiquei parada. 2 meses atrás. Andrew continuou, tirando um envelope amassado do bolso interno do paletó. Ele me mandou isso pelo correio. Correio de verdade, com selo e tudo. Você conhecia ele. Desconfiava de e-mail. Peguei o envelope. Tinha meu nome escrito na frente com a caligrafia travada e irreconhecível do vovô. O envelope estava aberto. Olhei para Andrew. Ele pediu que eu entregasse pessoalmente, disse o velho. Só para você. E só se você saísse da sala para pensar em vez de ficar brigando por objetos. Minhas mãos tremeram levemente enquanto eu tirava a carta. Uma folha só, escrita à mão, frente e verso. Hayley, se você está lendo isso, significa que você foi a única que saiu para pensar. Isso já me diz tudo o que eu precisava saber. Sua família vai procurar coisas, escrituras, medalhas, anéis. Eles vão procurar porque é assim que eles me enxergam. Como um cofre com pernas. Nunca me viram. Nunca quiseram. Você veio me visitar quando tinha 11 anos sem que ninguém mandasse. Sentou comigo no jardim por 4 horas e não pediu nada. Fez isso mais de 40 vezes nos últimos 20 anos. Eu contei. A minha posse mais preciosa não tem preço de mercado. Não pode ser hipotecada, vendida ou posta num cofre de titânio. Mas eu a tenho guardado comigo desde aquela primeira tarde no jardim. São as memórias que construí com alguém que me amava sem querer nada em troca. Você sabe o que fazer com essa informação. Charles P.S. Sim, eu estou vivo. O caixão é bem confortável, na verdade. Dobrei a carta devagar.
Meu peito estava apertado de um jeito que não era desgosto. Era outra coisa. Algo mais quente e mais pesado ao mesmo tempo. Andrew me observava com aqueles olhos pequenos e atentos. Ele ensaiou esse plano comigo por semanas. O diagnóstico era real, a morte chegaria mesmo. Mas ele queria escolher como gastar os últimos meses. O velho pausou. Queria saber se havia ao menos uma pessoa nessa família que sentiria falta dele, e não do dinheiro. E se eu não tivesse saído da sala? Andrew abriu as mãos. Então a fortuna iria para a caridade. Ele estava completamente em paz com essa possibilidade. Olhei para o envelope. Para o meu nome na caligrafia torta do vovô. 40 visitas. Ele havia contado cada uma, e eu nem sabia. Respirei fundo, endireitei os ombros e devolvi o envelope para Andrew. Você vai entrar comigo? Ele balançou a cabeça positivamente, com um sorriso que enrugou o canto dos olhos. Estava esperando você perguntar. Demos meia volta para o corredor, mas antes de eu empurrar a porta da chapéu, algo me fez parar. Olhei para Andrew. Ele sabe que eu descobri? O velho inclinou levemente a cabeça. Por que você acha que o dedo mindinho dele continua se mexendo? Empurrei a porta. A sala inteira se virou para mim ao mesmo tempo. Minha família com os rostos tensos, o Sr. Davis com aquela expressão impenetrável, e ao fundo, dentro do caixão de vidro, o corpo imóvel do vovô Charles. Imóvel, exceto pelo dedo mindinho, que naquele exato momento, bem devagar, curvou para dentro e voltou, como se estivesse me acenando. Entrei com Andrew ao meu lado e caminhei direto até o centro da sala. O murmúrio começou imediatamente. Mark se inclinou para Chloe e disse alguma coisa em voz baixa. Mary entrelaçou os dedos na frente do corpo com aquela expressão de quem já está preparando o próximo argumento. Minha mãe me encarava com uma mistura de esperança e pânico que eu nunca havia visto no rosto dela antes. O Sr. Davis me encontrou no meio do caminho. Senhorita Haley, você tem algo a apresentar? Tenho. Não trouxe nenhum objeto. As mãos estavam completamente vazias, e eu vi pelo canto do olho que Mary notou isso com satisfação imediata. Ela não tem nada, Mary disse em voz alta o suficiente para a sala toda ouvir. Sr. Davis, isso é uma perda de tempo. Nenhuma das 3 famílias encontrou o item correto. Podemos ao menos discutir uma divisão igualitária antes que tudo vá para a caridade? Ainda é minha vez, respondi, sem tirar os olhos do Sr. Davis. Respirei fundo. Ordenei os pensamentos como se estivesse organizando cartas numa mesa. A posse mais preciosa do meu avô não é uma escritura. Comecei. Não é uma medalha de guerra. Não é um anel de noivado. Fiz uma pausa. É uma memória. São 40 tardes num jardim com alguém que sentava do lado dele sem querer nada. O silêncio foi diferente desta vez. Mais pesado. Meu avô me disse uma vez que no fim da vida, a única coisa que um homem quer saber é se alguém vai sentir sua falta. Não pelo patrimônio, pela falta mesmo. Olhei para o caixão. Ele passou os últimos meses perguntando isso a si mesmo, e montou tudo isso para descobrir a resposta. Mary cruzou os braços. Isso é muito bonito, Haley. Muito poético. Mas o testamento pede uma posse. Um bem. Algo concreto. Você não pode se apresentar aqui com as mãos vazias e uma história sentimental. Posso. Virei para ela, porque a instrução do testamento era encontrar a posse mais preciosa dele. Não trazer um objeto. Ninguém disse que precisava ser material. Mark deu uma risada curta e sem humor. Você está inventando as regras conforme anda. Não. Andrew deu um passo à frente ao meu lado. A presença do velho fez a sala mudar. Alguns convidados o reconheceram. Meu pai arregalou os olhos. Charles me pediu para estar aqui hoje. E me pediu para entregar isso a Haley. E somente a Haley, caso ela saísse para pensar em vez de continuar brigando. Andrew tirou o envelope do bolso e o segurou no ar por um momento antes de me entregá-lo de volta formalmente, para que todos vissem. Esse envelope tem o nome dela escrito pela mão do Charles, disse Andrew. Escrito semanas atrás, antes de qualquer um de vocês saber que existia um testamento. O clima na sala mudou de ângulo como um navio virando. Vi o exato momento em que Mark percebeu que o chão havia se movido sob seus pés. A mandíbula de Chloe endureceu. Mary ficou branca. O Sr. Davis pegou o envelope, examinou a caligrafia na frente e, pela primeira vez desde o início de tudo aquilo, viu um movimento no canto da boca dele. Não era um sorriso ainda. Era o começo de um. Senhorita,
Hayley, ele disse devagar. Você consegue descrever com suas próprias palavras o que o Sr. Charles Miller considerava sua posse mais preciosa? Olhei para o caixão. Sim, eram as memórias que ele construiu com alguém que o amava sem precisar de nada em troca. Ele as guardou por anos. Contou cada visita, cada tarde. Eram dele, e ninguém podia hipotecar, vender ou dividir em 3 partes iguais. O Sr. Davis ficou imóvel por 3 segundos exatos. Depois abriu levemente os braços. Essa é a resposta correta. A sala explodiu. Mary foi a primeira. Isso é uma farsa! Uma farsa orquestrada! Ela sabia desde o começo. O velho já havia escolhido ela antes mesmo de fingir que estava morto. Ele estava nos testando, Mark berrou, o rosto vermelho até as orelhas. Isso não é um testamento. É uma humilhação. Vou contestar isso na justiça. Vou contratar 10 advogados. Chloe apontou o dedo para Andrew. E você? Você faz parte disso. Isso é uma conspiração! Meu pai ficou parado, olhando para o chão, sem dizer nada. Minha mãe havia tapado a boca com as 2 mãos. Eu não me movi. Fiquei parada no centro daquele caos, exatamente como havia ficado 3 dias antes quando cheguei à propriedade e encontrei a família se despedaçando. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez eu sabia o que o vovô havia montado. Sabia por quê. E sabia que o mais importante ainda estava por vir. Porque enquanto Mark vociferava sobre advogados e Mary chorava lágrimas que pela primeira vez pareciam reais, algo estava acontecendo no fundo da sala que mais ninguém havia notado. A tampa do caixão de vidro estava se movendo. A tampa do caixão de vidro se abriu com um som suave, quase elegante, como se houvesse sido projetada para esse momento exato. E talvez houvesse. O vovô Charles Miller se sentou devagar, com a dignidade de quem está se levantando de uma poltrona confortável, depois de uma longa soneca. Ajustou a gravata preta do terno formal com 2 dedos, piscou para a luz da chapéu e olhou em volta com aqueles olhos cinzentos e afiados que eu conhecia desde criança. A sala não explodiu. A sala congelou. Mary parou no meio de uma frase. A boca ficou aberta, mas o som morreu na garganta. Mark deu um passo para trás e esbarrou na cadeira atrás dele, que caiu com um estrondo que ninguém reagiu a ouvir. Chloe agarrou o braço do marido com as 2 mãos como se precisasse de suporte físico para continuar de pé. Léo ficou boquiaberto. Meu pai ficou absolutamente imóvel, a cor drenando do rosto. Minha mãe murmurou algo que não era uma palavra, era apenas um som. O único que não demonstrou nenhuma surpresa foi o Sr. Davis, que se limitou a guardar os papéis na pasta de couro com a mesma calma de sempre. E Andrew, ao meu lado, que apenas sorriu para o velho amigo como se estivesse confirmando que o plano havia funcionado. O vovô Charles desceu do caixão sem ajuda. Os pés tocaram o chão da chapéu com firmeza. Ele era alto, mesmo depois de anos, e de uma doença que havia consumido parte de sua massa. Continuava sendo um homem que preenchia o espaço ao redor quando entrava nele. Caminhou até o centro da sala em silêncio absoluto. Parou. Olhou para cada rosto, um por um, com uma lentidão deliberada que era mais cortante do que qualquer acusação. Precisei fingir minha própria morte, disse finalmente, com aquela voz grave que eu me lembrava de tardes no jardim, para descobrir como vocês me tratariam quando achassem que eu não podia mais ver. Ninguém falou. Ninguém respirou alto. E vocês me surpreenderam. Ele fez uma pausa. Para pior, Mary foi a primeira a se recuperar, porque Mary sempre foi assim. Pai, Você trouxe uma vidente para canalizar meu espírito, ele disse, encarando a filha com uma expressão que não era raiva. Era algo mais fundo. Era decepção que havia fermentado por décadas. Eu estava vivo a 3 metros de distância, Mary, com fome e precisando usar o banheiro, enquanto você pagava R$3.000 por sessão para uma charlatã te dizer o que eu supostamente sentia. Mary fechou a boca. Ele virou para Mark. E você? 46 anos, pai de família, homem de negócios. Balançou a cabeça devagar. Você arrancou uma medalha militar de dentro de um cofre lacrado e apresentou como prova do meu amor. Você sequer sabia o nome do homem que usou essa medalha. Mark engoliu em seco. Era o bisavô. Era o irmão do meu pai, que morreu com 19 anos numa guerra que ele não escolheu. E o nome dele era Antônio. O vovô deixou o silêncio pousar. Você nunca me perguntou. Voltou os olhos para meus pais. Meu pai estava olhando para o chão.
Você era meu filho mais novo, disse o vovô, e pela primeira vez a voz rachava imperceptivelmente nas bordas. Quando você pediu ajuda para comprar aquela casa, eu devia ter aberto a carteira sem fazer perguntas. Em vez disso, eu te envergonhei na frente da sua mulher. Ele parou. Isso foi um erro meu, e eu carrego isso. Meu pai levantou os olhos. Tinham lágrimas neles, e eu nunca havia visto meu pai chorar. O vovô Charles assentiu para ele uma vez. Pequeno. Suficiente. Depois se virou para mim. Deu 3 passos na minha direção e parou a menos de 1 metro. De perto, eu conseguia ver as marcas que os meses de doença haviam deixado. O rosto mais fino, os olhos mais fundos, mais vivos, completamente vivos. Você veio me visitar pela primeira vez com 11 anos, ele disse, baixinho agora, quase só para mim. Sua mãe havia te mandado? Não, respondi. Eu quis. Por quê? Pensei por um segundo. Porque você me contava histórias que mais ninguém contava. O canto da boca dele se dobrou. E na última vez que você veio, há 3 semanas, você estava com prova importante na faculdade no dia seguinte. Eu sei porque olhei seu caderno enquanto você dormia no sofá da sala. Eu não sabia que ele havia feito isso. Senti algo apertar no peito. Você abriu mão de estudar para passar a tarde comigo, ele disse, e não mencionou a prova uma única vez. Fiquei sem palavras. Ele colocou a mão no meu ombro. A mesma mão que eu havia apertado 3 dias antes, gelada, fingindo-se de morta. Você é a única pessoa nessa sala que nunca precisou de nada de mim para me querer. Virou-se de volta para a sala. A voz voltou a ter volume. O Sr. Davis vai providenciar a transferência imediata. Hayley herda tudo. A propriedade, os investimentos, os fundos, as empresas. Olhou para Mark e Mary com aquela calma que era mais devastadora do que gritar seria. Vocês receberão uma mesada mensal razoável, como sempre tiveram. Não porque merecem, porque são meus filhos e eu os amo apesar de tudo, mas a fortuna vai para quem a merece. Mark abriu a boca. Se você contratar advogados, o vovô disse sem nem olhar para ele. Eu terei prazer em passar meus anos restantes em tribunal. Tenho dinheiro suficiente para tornar isso muito desconfortável para você por um tempo muito longo. Mark fechou a boca. Mary estava chorando de verdade agora. Não era performance. Era o choro de alguém que entendeu, tarde demais, o tamanho do que havia perdido. Não o dinheiro. Outra coisa. A chance de ter sido diferente. O vovô foi até ela e ficou parado ao lado da filha por um momento. Não disse nada. Colocou a mão na cabeça dela por 2 segundos, como se ela ainda tivesse 6 anos, e depois seguiu andando. Caminhou até Andrew, e os dois se abraçaram com a força quieta de 62 anos de amizade. Depois voltou para mim. Me acompanha até o jardim? Saímos pelos fundos da chapel, enquanto o Sr. Davis assumia o controle da sala e começava a organizar a papelada. A luz do fim de tarde entrava em ângulo pelas árvores da propriedade, e o jardim estava exatamente como eu me lembrava. A mesma mesa de ferro enferrujada, os mesmos azulejos descascando. A mesma cadeira de madeira onde ele sempre sentava. Ele se sentou. Eu me sentei ao lado. Por um tempo nenhum dos dois falou. Era uma habilidade que só ele havia me ensinado, que às vezes o silêncio compartilhado vale mais do que qualquer conversa. Eu errei muito, ele disse por fim. Com os meus filhos, com dinheiro, com medo. Pensei que proteger o patrimônio era a mesma coisa que proteger a família. Demorei uma vida inteira para entender que não é. Olhei para ele. O que é, então? Ele ficou quieto por um momento. É sentar num jardim com alguém. É contar uma história que mais ninguém quer ouvir. É aparecer sem ser chamado. Fez uma pausa longa. É exatamente o que você fez por 40 tardes sem saber que estava me salvando. Senti as lágrimas chegarem sem aviso. Não tentei segurar. O vovô não disse para eu parar. Ficou ali, do meu lado, enquanto o sol descia pelas árvores e a luz mudava de cor por cima de nós. E eu entendi, naquele jardim, a lição que ele havia montado tudo aquilo para ensinar. Não só para mim, para todos nós. Dinheiro compra silêncio, compra conforto, compra a presença de pessoas que precisam de você, mas não compra ninguém que apareça numa tarde de terça-feira sem razão nenhuma, só porque gosta de você. Essa é a única riqueza que não pode ser herdada. Só pode ser construída devagar, uma tarde de cada vez, e no fim é a única que importa.